Oi, gente, hoje eu falo da peça Cânceres Sociais, de Maria Angélica Ribeiro. Nós lemos essa peça no âmbito do grupo Clássicas Sem Classe, que é o clube de leitura do podcast para leitura de autoras silenciadas, excluídas do cânone, esquecidas e redescobertas. E nós fizemos a discussão dessa peça no último domingo, foi bacana, queria agradecer a todos que participaram do encontro e mesmo aqueles que não puderam participar, mas que leram o livro, gostaria de agradecer o tempo que tomaram com a leitura, espero que tenham se surpreendido com a autora. Essa peça foi encenada em 1865 e publicada em livro em 1866, e recentemente ela foi republicada na coleção Escritoras do Brasil, pela Biblioteca do Senado, uma coleção preciosíssima que eu recomendo a todos. É possível baixar o livro digital de graça e o livro físico é enviado a preço de gráfica e frete grátis dentro do Brasil, então assim, recomendo a todos que façam essa coleção de livros, realmente é preciosa. E vamos lá, do que trata essa peça? Essa peça se passa no Rio de Janeiro de 1862 e é centrada em uma família. Eugênio Salvador, casado com Paulino, tem uma filha Olímpia, ela está fazendo aniversário, ela tem 15 anos. E essa é uma família bastante progressista e bastante feliz e unida. E como presente de aniversário para sua filha Olímpia, o Eugênio decide dar a alforria de uma mulher escravizada. E ele vai negociar essa alforria com um homem chamado Forbes. E ele vai dar de presente para a filha essa alforria. Então já temos aqui algo profundamente simbólico sobre a família e um conteúdo bastante abolicionista para a época. E o Eugênio não tem pessoas escravizadas entre as pessoas que trabalham com ele tem muito orgulho disso. E ele vem dizer que a alforria é a troca do mais precioso atributo da humanidade, a liberdade, por algumas notas de banco, assim que Eugênio define a alforria. Mas a peça não começa nesse momento. Ela começa com personagens que não são os personagens centrais da família, que vão estar ali em torno da família. Então nós começamos numa cena em que temos um barão e um visconde discutindo, e o visconde é um cara mais velho, de seus 56 anos, e ele diz para o barão que ele veio pedir a Olímpia, que é uma menina de 15 anos, em casamento. E o barão, não está muito convencido que isso vai ser uma boa opção. E o visconde está assim, não, mas eu tenho título, eu tenho status social, eu tenho dinheiro, quem é que vai negar isso para a própria filha, né? E aí o visconde mesmo diz, nenhuma moça rejeita a mão do homem que lhe oferece um título e uma brilhante posição. E aí o barão vai tentar argumentar com ele, olha, essa família é diferente, né? A gente já pode ver, eles estão preocupados com a felicidade da filha, eles não vão fazer um casamento por dote, um casamento por dinheiro, por título, eles vão fazer um casamento que obedeça os sentimentos da menina, o coração dela, um casamento por amor. E aí o visconde retruca, entre nós, e esse visconde está sempre dizendo, entre nós fidalgos, na nossa classe, ele está sempre se colocando numa posição superior aos demais por causa do título que ele possui. Entre nós, de nada valem essas puerilidades a que chamam interesses do coração. Então aqui nessa primeira cena, que não é a cena do conflito central da história, a gente já tem uma grande preocupação dessa autora de criticar o casamento por dinheiro, o casamento por título, o casamento arranjado, né? E de defender um casamento por sentimento, por coração, enfim. Então ela já coloca no diálogo desses personagens isso. E o barão trazendo, né, essa visão, né, do casamento por sentimento, por coração. O barão vai ser aquele personagem que vai trazer a linha moral da história. Esse barão, ele tem um relacionamento com o Eugênio muito próximo. O Eugênio trabalhou para o barão, enfim, o barão o apoiou muito. E hoje o Eugênio subiu e é um homem rico, enfim, e pode se dar ao luxo aí de criar a filha da melhor forma que ele pensa que deve ser criada, enfim. E então o barão vai dar essa linha moral da história e ele já começa dando nessa cena, dizendo pro visconde, olha, não é assim que funciona nessa família, né? E o visconde não tá muito convencido porque ele tá se achando, né? Nós fidalgos, não é assim que a gente pensa, não é assim que funciona. E a gente vai ver que ele tenta o tempo todo se colocar numa classe superior, e a gente vai ver que nessa peça ele é o que tá moralmente mais abaixo de todos ali. Então aqui a gente já tem uma posição bastante firme de crítica moral da Maria Ribeiro a esse tipo de casamento de arranjo social da época dela, né? E nós vamos ter uma cena também que é entre a Paulina, que é a esposa do Eugênio, mãe da Olímpia, e a amiga dela, Matilde. E a gente vai saber um pouco das histórias da Paulina e da Matilde, né? A Paulina, o pai dela era rico, teve
perdeu tudo e também foi acusado de vender bens da massa falida, enfim, ficou moralmente acusado. E aí eles migraram para o Rio de Janeiro. Então ela teve esse conflito, né, que o pai perdeu tudo. Depois ela se casou com o Eugênio. E a Matilde, ela tem uma história bastante interessante, que ela era uma menina rica, enfim, e cujo pai determinou que ela se casasse com um homem mais velho, rico. Mais uma vez aí a questão do casamento arranjado, e foi um casamento péssimo, cara, era um crápula, e ela se separa já muito jovem, aos 19 anos, e tem muitos problemas com essa separação, né, de sofrer mesmo preconceitos durante esse processo de separação e por ser uma mulher separada. Inclusive ela vem dizer uma frase bastante forte da peça. A senhora não imagina, ela falando com a amiga Paulina, né? A senhora não imagina o quanto é ultrajada a mulher que, como no meu caso, procura refugiar-se na proteção que as leis lhe facultam. Então ela está dizendo, eu estava correta, não só moralmente, porque meu marido era um crápula e não tinha opção para mim, eu tinha que me separar, como também juridicamente. As leis me facultavam essa separação do meu marido nesse caso. E mesmo assim, eu fui a pessoa vilipendiada socialmente por ser mulher e me separar. Então, aqui mais um ponto abordado pela Maria Ribeiro, que é a defesa da separação, né? No caso aí, divórcio. Como uma opção nesses casos que a mulher se vê desamparada diante de um crápula, né? Um casamento que não pode continuar se a mulher tiver que se manter moralmente saudável, digamos assim. E, mais uma vez, a crítica ao casamento arranjado por dinheiro, né? Nas palavras da Matilde, é muito mal sujeitar-se o coração de uma menina a cálculos pecuniários. Veja que esse não é o tema principal da peça, mas já está aí nas primeiras cenas sendo martelado, discutido pelos personagens que não são exatamente os personagens centrais da história, né? O que eu achei interessante, isso foi discutido no nosso encontro de domingo, é que os personagens da Maria Ribeiro, eles não são planos, né? Eles têm pontos negativos e pontos positivos, fraquezas e pontos de força, né? A Matilde tem esse ponto, que é uma mulher que viveu, né, esse conflito, teve que se separar e passou por esse preconceito, muito jovem, e ela tem essa visão que para a época da peça era progressista, né, de defender a mulher que precisa se separar, enfim, de fazer valer essas leis e não sofrer preconceito com isso, e também defender um casamento que não seja arranjado por dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a Matilde tem posições muito conservadoras com relação à mulher, né? Ela vem dizer também, nesse mesmo diálogo, que uma mulher que caiu uma vez vai cair sempre. Ela não acredita que ela vai se reerguer moralmente, né? E aí ela vem dizer, a virtude tem a sua coroa. Desfolhadas e dispersas as flores de que ela se compõe, nunca mais torna a ser o mesmo emblema. Então veja que ela tem essas posições, algumas posições progressistas, outras conservadoras. Isso também é muito interessante da Maria Ribeiro, de criar esses personagens mais complexos, né? Tá, então a gente tem essas duas cenas iniciais, e aí nós vamos para uma cena central, que é a cena realmente em que o Forbes vai vender a liberdade de uma mulher escravizada para o Eugênio, para que o Eugênio possa dar essa alforria como presente para a filha Olímpia. E essa mulher escravizada se chama Marta. Quando ela chega lá para ser, né, negociada, para ter sua liberdade concedida, vendida para o Eugênio, ela olha para o retrato da parede, o retrato da parede é o retrato do pai da Paulina. E ela reconhece, o pai da Paulina tinha sido o primeiro proprietário dela. Ela olha para o Eugênio e reconhece, esse é meu filho. E aí a gente vem toda a história, que é a história central do caso, tá? Ela tinha sido enganada por um homem, acreditado nele, ficou grávida, esse cara foi embora, e ela teve esse filho, né? E ela na condição de mulher escravizada. E depois ela e o filho foram vendidos, a história é essa, né? Inicialmente foram vendidos para esse cara Forbes, e esse filho depois foi vendido para outra pessoa, eles se separaram, e agora ela reencontra esse filho, e ela o reconhece. No momento que ela o reconhece, o Eugênio também imediatamente sente, cara, essa é a minha mãe. E tem um momento muito forte na história, porque o Eugênio cai a ficha dele que a minha mãe é uma mulher escravizada. Eu fui um homem, um menino escravizado. E cai essa ficha nele,
E aí nós temos um momento de complexidade do Eugênio, porque, como eu disse, ele é um personagem que se mostra como abolicionista, muito progressista, mas aí nesse momento, que é o momento do vamos ver, né, ó, você foi escravizado, ele tem um baque, ele sente vergonha, ele não reconhece a própria mãe, Marta. E ele tem medo de ser julgado pela sociedade. Então, a todo momento, a gente vai ter esse conflito, porque o Eugênio não reconhece Marta como mãe, pelo fato de ela ser uma mulher escravizada, ele não quer se reconhecer também como um homem, um menino que teria sido um menino escravizado. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque nesse drama, a Marta busca a todo momento o reconhecimento do filho, né? Me reconheça como mãe, né? Ela tá sempre buscando esse reconhecimento. E isso vai causar um conflito na trama, porque em um determinado momento ela vai ser recusada pelo Eugênio, né? E ela vai ficar abalada emocionalmente e vai desmaiar nos braços dele. E a Paulina verá isso. Só que para Paulina, ela não tá entendendo nada que tá rolando. O que a Paulina pensa? Que Eugênio e Marta são amantes. E aí começa o grande conflito da peça, né? Eugênio não quer revelar para a sociedade, nem para Paulina, que ele é filho de Marta. Paulina fica com esse feeling que tá rolando alguma coisa entre ele e Marta, porque ao mesmo tempo Eugênio não quer se desfazer de Marta, né? Quer deixar ali na casa, porque é a mãe dele, afinal. Nós temos o conflito de consciência do Eugênio, né? De um lado, reconhecer a mãe, ficar com a consciência limpa. E de outro, ele não quer perder seu status na sociedade, e ao mesmo tempo ele não quer conflito com a Paulina, porque vamos lembrar que a ruína moral do pai da Paulina ocorreu por causa da venda dessas duas pessoas escravizadas, a Marta e o filho dela. Então, ele tem medo, né, de causar um certo conflito se a Paulina descobrir que ele é um dos culpados, né, pelo menos dentro da forma como a história é contada inicialmente, ele seria um dos culpados, ele e a mãe, pela ruína moral do pai da Paulina. Então, veja a situação que está colocado o nosso Eugênio. E aí ele vem conversar com quem? Com o Barão, porque o Barão é um homem que vai dar a linha moral da história, e o Barão vai dizer: você não devia se envergonhar de ser filho de Marta, não se devia se envergonhar de ter sido uma criança escravizada, porque se nasceste escravo, não deixas por isso de ser honrado. Não é a condição que desonra o homem, são os seus próprios atos. E essa é a linha moral que vai dar o sentido dessa peça, tá? Porque a gente vai ver isso nos personagens do Eugênio, que sofre esse conflito, né? Eu sou inferior porque fui escravizado. E no personagem do Visconde, que é um cara que tem um título provavelmente comprado, e se acha superior por causa disso, mas moralmente ele tá abaixo de todo mundo ali. Um ponto que talvez dê a chave para a leitura dessa peça e torne essa leitura mais difícil está num diálogo da Matilde também com a Paulina, em que ela vai se posicionar de uma forma bastante incisiva para dizer que uma pessoa que cresceu como escravizada seria necessariamente moralmente inferior do que uma pessoa que cresceu como livre. E ela vai defender a separação entre as pessoas livres e as pessoas que cresceram como escravizadas. Então ela vai ver a condição de escravizada como algo que gera uma inferioridade moral de uma pessoa. E ela vem dizer então que a escravidão é, portanto, um cancro social no processo de emancipação brasileira, e daí o título do livro, né? Essa é uma fala bastante polêmica, né? E a todo momento a autora martela um pouco essa ideia na peça, porque ela vem dizer também da Marta, que a Marta cresceu junto com a Sinhá, que ela teve o mesmo nível de educação, ou seja, ela não cresceu como mulher junto dos escravizados, ela cresceu junto da casa grande. E isso, na visão construída pela autora, faria uma diferença moral na personagem. E esse é um ponto em que a peça pode ser criticada, e a gente pode ver aí um preconceito nas entrelinhas, ou talvez nas linhas mesmo, um preconceito da autora com relação a esse tópico, porque podia-se muito bem ter uma personagem Marta que não cresceu com a Sinhá e ela é a moralmente superior da peça, sabe? Então essa é um ponto que a gente pode discutir, e a gente falou disso no nosso encontro. E aí isso vai ser central no conflito do Eugênio, porque ele pensa que ele é inferior e que a sociedade o verá como inferior porque era escravizado. E aí o momento central da virada da peça, e aqui eu vou dar um spoiler, é que ele vai descobrir que quando ele nasceu, a mãe dele já tinha sido alforriada. Ou seja, ele nasceu livre. E isso para ele vai fazer toda a diferença, o fato de que ele nunca teria sido escravizado. E aí ele vai pensar, não, então eu não tenho motivo nenhum para me sentir inferior, para sentir que eu perco o meu status na sociedade. Então é esse o ponto que vai fazer a diferença para o Eugênio. Não é exatamente o fato de que ele era filho de uma mulher escravizada,
mas é o fato de que ele já era livre quando ele nasceu, que a mãe dele já era livre quando ele nasceu. Então o fato de ter não nascido na condição de escravizado, isso para ele vai ser central, né? E aqui a autora parece dizer sobre a condição jurídica do sujeito, né? Não importa a sua raça, não importa a sua ascendência, o que importa é se você nasceu juridicamente livre ou não. E isso vai ter uma diferença nesse universo criado pela autora, uma diferença inclusive em termos morais. O que nós podemos, como leitores de hoje, talvez ver criticamente como uma forma de preconceito também, enfim. Mas esse é o ponto central para o Eugênio, para ele reconhecer a mãe, né? Ter essa coragem de reconhecer a mãe. E a Marta vai ser a personagem moralmente superior a todo mundo ali. Por quê? Porque ela vai ter a chance de aceitar um pedido de casamento do cara que a havia seduzido, ou seja, regularizar socialmente ali, juridicamente, a situação dela, não teria sido mais uma mãe solteira, o filho dela ganharia o nome desse cara, blá blá blá, e ela vai dizer, não quero casar com esse cara, porque esse cara é moralmente inferior a mim, não importa o que a sociedade diga, se eu sou mulher solteira e a sociedade me julga por isso, se eu me casar com esse cara, eu sei que eu serei moralmente inferior. Porque ele é moralmente inferior, eu não quero trazer essa mancha para mim nem para o meu filho. Então ela vai dar a linha moral da história ali, se colocando acima de todos esses personagens e acima do julgamento da sociedade também. Esse é um ponto interessante que a autora vai abordar, né? De um lado, o julgamento da sociedade, e de outro, a moralidade, como a moralidade pode estar em conflito com o julgamento social ou mesmo com o direito, né? A legislação vigente naquela sociedade. E aí, ao os personagens descobrirem que a Marta, a mulher que havia sido escravizada e agora estava livre, a Marta era mãe do Eugênio, nós temos uma cena em que a Paulina parece dizer, nossa, parece levar um choque e pensar, o que eu faço agora? Então a gente pensa, pô, ela tem preconceito, o que tá rolando ali, né? E aí o Barão vira pra ela e fala, esquece e aceita, né? Ama, esse é o papel da mulher, a sublime missão da mulher, cumpra a sua sublime missão da mulher, amar e esquecer, esquece isso e continua amando seu marido. E esse conflito não se desenvolve, isso foi uma coisa que a gente discutiu no grupo também, né, gente? Teria sido interessante ver essa relação da Paulina com o Eugênio, se houve alguma mudança, e da Paulina com a Marta, né? Porque inicialmente a Paulina achava que a Marta era uma amante, e agora ela pensa, não, é a mãe do meu marido, olha como eu me enganei. Então poderia ter um conflito moral da personagem Paulina consigo mesma, né? Com o erro que ela cometeu, e ao mesmo tempo poderia haver o conflito da Paulina, que tem preconceito pelo fato de a mãe do marido ter sido uma mulher escravizada. Mas isso não é explorado na peça e termina com essa fala do Barão, para falar, olha, esquece, continua amando seu marido, essa é a sua missão como mulher. E essa fala do Barão, a todo momento ele tá dizendo para Paulina, a missão da mulher é ser dócil, é ser obediente, é esquecer, é amar o marido, aceitar e tal. Então, ao mesmo tempo que ele é o personagem que dá essa linha moral da história, ele também vai dar uma linha moral conservadora para a mulher ali, né? E é interessante observar como a autora trabalha isso. Essas são as linhas gerais da peça. A peça dialoga, e vocês talvez já tenham isso em mente, com uma peça anterior, que é a peça Mãe, de José de Alencar. Mãe é uma peça de 1859, e a história se passa no Rio de Janeiro de 1855. Vejam que as linhas temporais elas não diferem muito. E aí nós temos a história também de uma mulher escravizada, Joana, que tem um filho. Esse filho foi registrado por um homem livre, uma série de fatores, enfim. E esse menino não sabe que a mãe é essa mulher escravizada, que inclusive trabalha para ele. Então ele tem essa mulher escravizada e não sabe que ela é a mãe dele, foi criado por ela, ela pertence a ele se acha um homem livre, ele se chama Jorge. E ele está apaixonado pela vizinha, Elisa, cujo pai está em ruína financeira. Então, Elisa é filha de Gomes está em uma ruína financeira, eles estão em um conflito, e mais, vai ocorrer a pendência de ocorrer uma ruína moral de Gomes, que ele vai ser acusado de ter realizado uma falsificação que ele não realizou, e para ele a ruína moral é ainda pior do que a ruína financeira, e ele pensa em se matar, tomar um veneno. Elisa pira total e vai pedir ajuda para quem? Para o Jorge, que é um estudante de medicina, enfim, ele ainda não tem muitos recursos, e aí o Jorge se vê na condição de ter que arrumar o dinheiro para pagar as dívidas aí do pai da Elisa, para que o pai da Elisa não se suicide.
Jorge tinha acabado de conceder a alforria para Joana, a mulher escravizada que trabalhava para ele. Mas a Joana é o único bem que ele possuía, digamos assim. Então a única forma que ele tem para pagar as dívidas do Gomes é vendendo ou negociando a Joana como se fosse escravizada ainda. E isso ele decide fazer. E a Joana, ela se coloca nessa condição, ela concede, ela fala, não, pode fazer isso, eu quero a sua felicidade, não me importa, enfim. E então o Jorge dá a Joana em uma hipoteca para o credor do seu Gomes, que é o credor Peixoto, né, o cara que era o dono aí da dívida, sem saber que a Joana é a mãe dele. Então esse é o grande conflito da história, né. E em um determinado momento, um personagem vai revelar para todo mundo ali que a Joana é mãe do Jorge. Esse personagem é o Dr. Lima, um homem que está chegando agora da Europa, que sabe toda a história, sabe que a Joana é mãe do Jorge, insiste pra Joana, fala para ele que ele é seu filho, fala para ele, e ela se nega a todo momento a reconhecer, a querer revelar isso pro filho, porque ela tem medo de causar algum problema social pro filho. Ela fala, não quero falar, não quero causar nenhum problema para ele. E o Dr. Lima tá insistindo, ou seja, o Dr. Lima atua nessa peça assim como o Barão atuou na peça da Maria Ribeiro. Eles são os personagens que vão dar a linha moral da história. E o Dr. Lima, em determinado momento, quando ele fica sabendo dessa negociata, ele vira chocado pro Jorge e fala, vendeste a tua mãe. E ali cai a ficha de todo mundo na hora. A Marta, a Joana, que é a mulher escravizada, desespera porque ela não queria revelar isso. E ela fica pensando, nossa, agora acabou a vida do meu filho, o que eu faço, o que eu faço? O Gomes, que é o pai da Elisa, também fica chocado, inclusive o Jorge estava noivo da Elisa, enfim, Jorge salvou o Gomes, pediu a Elisa em noivado, a Elisa, claro que aceitou, em agradecimento, inclusive. Quando o Gomes descobre que Jorge era filho de Joana, né, filho de uma mulher escravizada, o Gomes, pai da Elisa, cancela o noivado, decide, não quero que minha filha case com você, você é filho de mulher escravizada. E aí o Jorge vai dizer, o senhor me julga indigno de pertencer à sua família, porque eu sou filho daquela que se vendeu para salvar essa mesma honra em nome da qual me repele. Olha que frase forte, né? E de fato a Joana vai literalmente beber o veneno que o Gomes não bebeu, né? E vai, no final da história, vou dar um spoiler aqui, mas essa peça é conhecida, é um clássico, né? Ela vai se matar, usando o veneno que o Gomes teria usado para se matar, caso a dívida não tivesse sido paga pela venda da Joana. Então ela vai se matar, porque ela vai querer se eliminar, ela não quer causar nenhum problema pro filho Jorge, então ela decide se eliminar. Nessa cena dramática final, que o Jorge acabou de descobrir que Joana é a mãe dele, que ele sempre queria buscava saber quem era a mãe dele, e ele aceita completamente a mãe, ele tem uma atitude totalmente diferente da do Eugênio, lá da peça da Maria Ribeiro. Inclusive, ele vem dizer, um filho nunca pode se envergonhar de seu pai. E ele aceita desde o primeiro momento, assim, que a Joana é mãe dele. Mas a Joana, ao contrário da Marta, na peça da Maria Ribeiro, a Joana vai negar a todo momento que dizer a palavra filho para ele. E ela tá morrendo ali nos braços dele. Ele diz, mãe, me chama de filho, mãe, me aceita, mãe. E só no último momento ela fala, não sou sua mãe, não sou sua mãe, porque ela tem tanta necessidade de negar isso para não causar problema ao filho, né? De se negar, de se sacrificar. E não sou sua mãe, não sou sua mãe. Só quando ela, no último momento, no último suspiro, antes de morrer, que ela fala, meu filho. E aí ela reconhece, mas aí ela já morreu. Essa é uma peça muito forte, né? Mas com profundas diferenças em relação à peça da Maria Ribeiro, como a gente pode perceber. Primeiro, a personagem da Marta, a todo momento busca o Eugênio, e é o Eugênio que nega isso. Aqui não, na peça do Alencar, é o Eugênio, é o Jorge, o filho, que vai a todo momento buscar ser chamado de filho pela mãe escravizada, e a mãe vai dizer não, ela vai se sacrificar em nome desse filho, em nome de uma ideia que ela tem, que é o bem desse filho, que não necessariamente é o bem naquela história. Então, é uma peça que vai, de certa forma, também naturalizar essa relação servil da mãe e de autossacrifício da mãe. De certa forma, infantiliza a figura da mãe e também infantiliza a figura da mulher escravizada e naturaliza também essa relação entre senhor e escravo, essa relação entre o Jorge e a Joana como escravizada, mulher escravizada que pertence a ele, né? Que deveria se sacrificar aos interesses maiores dele, enfim. E essas situações são meio que igualadas, né? O sacrifício da mãe e o sacrifício da mulher escravizada são meio que igualadas, e ambas são figuras infantilizadas. Coisa que a gente não vê na peça da Maria Ribeiro, que torna a peça mais interessante, né?
personagem da Marta, além de ser uma personagem mais complexa, é uma personagem mais assertiva, e não só isso, ela vai dar a linha moral da história. E enquanto que a personagem da peça do Alencar vai se anular. A outra questão interessante é que enquanto o Barão é muito claramente aquele que dá a linha moral na história da Maria Ribeiro, o Dr. Lima, ele vai dar essa linha moral, mas ao mesmo tempo ele vai ser o responsável pela decisão de suicídio da Marta, porque quando ele fala, vendeste a tua mãe, aí ele cria todo o conflito que vai levar a Marta a se matar. Então é uma figura ali um pouco complicada. Essas são as diferenças centrais da peça. Eu vejo uma diferença também nas falas. Eu vejo que as falas na peça do Alencar, elas são mais simples, talvez mais fáceis de ser encenadas, mais naturais do que na peça da Maria Ribeiro, enfim. Mas vejo os personagens da Maria Ribeiro muito mais interessantes, muito mais complexos, né? Como eu disse, eles têm pontos positivos e negativos, enquanto os personagens do Alencar, eles são personagens mais planos, né? A Elisa sempre tem aquelas características de boa filha, ela nunca questiona se ela ama ou não exatamente o Jorge, né? Ela tem esse sentimento de gratidão a ele, ela não é uma personagem feminina complexa, né? Tem sempre sentimentos bons. E nós temos personagens muito maus, que tem sempre os sentimentos maus, e tá tudo numa linha muito fácil de ser compreendida pelo espectador. Enquanto que os personagens da Maria Ribeiro são um pouco mais complexos, é difícil dizer, esse é totalmente mau, esse é totalmente bom, a não ser o Visconde, né? O Visconde ali é aquele personagem que tá na linha zero ali de moralidade. Bom, é isso. Eu achei bem interessante discutir essa peça com vocês. Espero que vocês tenham também se surpreendido, especialmente com esse diálogo que a Maria Ribeiro faz com a peça do Alencar. Eu queria ter feito esse vídeo antes, mas essa semana eu tive um resfriado que me deixou bastante baqueada, então eu atrasei esse vídeo. Mas é isso aí, pelo menos hoje eu consegui fazer. E no domingo, amanhã, a gente já discute a novela Virgindade Inútil, da Ercília Nogueira Cobra, que é nosso próximo encontro, nossa próxima discussão do nosso clube de leitura. O clube é aberto e gratuito, então ainda dá tempo de você entrar se você quer participar. A novela é curtinha, 50 páginas, em uma sentada. A escrita da Ercília também é bastante desbocada e flui bastante bem, assim. Eu tenho um senso de humor bastante direto. Para entrar no clube é só entrar no nosso grupo do Discord, Salão de Diletantes, é aberto e gratuito. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem aqui, ou então no grupo, ou então no Instagram, enfim, é isso. Bom, é isso, espero que tenham gostado da peça e eu vejo vocês no próximo livro, no próximo vídeo.